Olá, vamos ver se agora funciona. Opa, acho que agora está funcionando. A gente teve um probleminha técnico aqui antes. Olá, gente. Que bom, que bom. A gente vai aprendendo, né, a usar essas tecnologias, fazer live, né? Eu não sou muito tecnológica assim, então um pouco, mas enfim, estou aprendendo. Vamos lá aos poucos. Agora só preciso colocar aqui o nome, para que todo mundo saiba do que a gente vai falar hoje. Oi, gente, quanta gente querida aqui, coisa boa. Cadê? Não, deixa eu fixar. Bom, vamos lá, quando tiver mais ou menos, enfim, aí a gente começa. Bom, gente, eu tentei fixar o comentário, mas não tô tendo muito sucesso, né? De todo modo, acho melhor a gente ir começando para, né, não perder o fluxo. Então, antes de tudo, é uma aventura para mim, né, fazer essa live, porque, como eu disse, eu não sou muito tecnológica, mas estou achando essa uma oportunidade muito legal, né, de falar de um tema tão importante nesse momento. Eu vou agora fazer o que a Dri me disse para fazer, tentar fixar aqui e conseguir. É isso aí, gente, persistência é tudo nessa vida, né? Bom, enfim, eu acho que é um tema muito importante, muito delicado, tá? Que a gente também, de certa forma, tem visto uma enxurrada, né, de informações, de tutoriais, de dicas como passar por isso, né? Que na minha visão, assim, às vezes, né, ajudam e às vezes atropelam, né? Então acho que é uma coisa que a gente precisa tomar um cuidado, tá? E o que eu queria muito que a gente fizesse aqui hoje é construir junto, é trocar. A ideia não é assim, né, eu ficar expondo aqui as minhas opiniões, né? A ideia é a gente pensar junto como a gente pode, né, conduzir esse momento tão difícil, né, que também é difícil para nós, tá? E a primeira coisa que eu queria falar, gente, é para os profissionais, tá? Para os profissionais de psicologia do esporte, né? Para essas pessoas que como eu, trabalham, né, com atletas, com praticantes de atividade física, com atletas profissionais ou amadores, e que, né, somos pessoas que estamos também sofrendo as consequências da quarentena, tá? Eu acho que essa é uma questão que a gente não pode perder de vista, tá? Então, assim, primeira coisa, né? A primeira coisa de tudo, que assim, é realmente uma coisa que eu acredito, tá? Vamos ser compassivos e gentis conosco, tá? Porque quem não fica bem não ajuda. E tá difícil pra caramba ficar bem nessa história, né? É muito assustador tudo que a gente está vendo, né? É uma montanha russa, né? De certa forma, que a gente entrou assim de ploft, né? E aí segura a onda. Então, assim, é um processo que a gente precisa também aceitar na gente, né? E entender que a gente, né, precisa de um espaço para se organizar, né? E não entrar numa coisa assim, nossa, eu tenho que super produzir, eu tenho que dar conta, eu tenho que atender todas as pessoas. Não, vamos se dar um espaço, porque esse é um momento difícil para todos, inclusive para nós psicólogos. Nós estamos entendendo ainda o que está acontecendo e a nossa melhor forma de ajudar todas as pessoas, tá? Agora que eu vi os comentários, meu cabelo no fone tá dando ruído. Gente, agora que eu aprendi que eu tenho que rolar aqui. Melhorou, Viviane? Espero que sim. Bom, tá. Eu aprendi agora que eu preciso rolar para baixo, senão eu não vejo os últimos comentários, mas eu vou ficar atenta, tá? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado inicial conosco, tá? Com a nossa saúde mental, né? Porque isso não está sendo bom e não está sendo fácil para ninguém,
tá, gente? Então, assim, não estamos em casa sem fazer nada, né? Muito embora, assim, eu veja algumas, né? E aí a gente vai para essa, né, o grupo de mães, né, da escola, assim, a gente vê assim, meu Deus, as mulheres, né? E na nossa sociedade ainda certas coisas são mais caem mais no colo das mulheres, né? Então, assim, é a obrigação de gerenciar a casa, é dar conta da cozinha, é dar conta da roupa, é dar conta do filho, que agora, né? Eu tenho um filho de 3 anos que né, a escola tem aula online. Meu filho tem 3 anos, entende? Não tem... Como que a gente gerencia uma aula online, dá conta do trabalho, de todas as demandas das instituições, né? E a gente está tentando se organizar com isso tudo. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Tá? E tudo bem, a gente não dá conta de tudo. Tudo bem, não fica bem. Tá? Eu acho que essa vai ser o tempo todo a linha, né, do que eu mais ou menos planejei trazer hoje aqui para a gente discutir e trocar junto. Tá? Para a gente ficar bem e ter condição, de alguma forma, de ajudar os atletas que estão passando por esse momento difícil, e não só os atletas, todas as pessoas que estão passando por esse momento difícil, a gente tem que ser compassivo conosco, tá? E a gente tem que ter condição de, saber que, peraí, esse meu limite aqui eu não consigo, aqui eu preciso fechar uma porta, eu preciso de um espaço, eu preciso respirar, porque senão a gente acaba se atropelando. Tá? E, como eu disse, nós não estamos excluídos, nós não somos super-heróis, tá? Ainda que a gente tenha muito mais condição de ajudar do que muita gente, nós não podemos vestir essa camisa de super-herói, porque não vai ser gentil conosco. Tá? Então, porque é uma questão que está pegando absolutamente todos nós. Tá? Então, acho que essa é uma questão assim, prioritária. Tá? E vamos nos permitir também não ficar bem, né? Dizer não às vezes para determinadas demandas, dizer não para a instituição, e eu acho que assim, isso é uma coisa que às vezes acontece muito no esporte, né? É muito difícil para os atletas pararem, porque isso não passa, né? Isso não é uma coisa que é comum, eles têm uma rotina muito atribulada, com muito movimento, né? Literalmente, então assim, é difícil entrar em contato com esse momento em que tudo para, né? E aí eu vejo assim, um movimento de todas as pessoas que estão no entorno do atleta também entrando numa coisa assim, a gente precisa fazer alguma coisa, e aí os psicólogos entram muito nesse papel que eu acho delicado e que a gente tem que, né, enfim, fazer, mas sabendo o nosso limite de salva-vidas, tá? Então, assim, estamos ali, né, temos um papel importantíssimo nessa hora, mas não somos os únicos, tá? E somos tão gente como todos que estão sofrendo disso. Então, às vezes, até lembrar isso para as instituições, para os treinadores, né, para os próprios atletas. Olha, não existe um manual de como sobreviver na quarentena, gente. Olha, todo mundo está tentando fazer isso, mas assim, isso é uma mera tentativa, não existe esse manual, tá? E a gente precisa aceitar isso, a gente está descobrindo, né? Metáfora que eu fiz hoje com um cliente, assim, a sensação que eu tenho é que a gente foi largado numa canoa, né, pequenininha, no meio de um mar revolto e ninguém sabe remar, tá? Porque essa é a sensação que me invade, pelo menos. Então, assim, não dá pra gente assumir assim, não, eu tenho aqui o jeito. Bom, peraí, a gente está tentando descobrir, ótimo, acho que esse é um caminho super importante. Existem recursos que a psicologia do esporte pode dar para essas pessoas, né? Para a equipe interdisciplinar, para os atletas, que podem ser úteis, mas assim, a gente nunca viveu algo desse tipo. O mundo nunca viveu algo desse tipo e a gente precisa respeitar essa condição, vamos dizer assim, tá? Porque é verdade, né? Então, assim, vamos né, fazer esse movimento assim, de nos colocar num lugar que é mais seguro para a gente e, inclusive, para os atletas com quem a gente trabalha, tá? Então, não dá para a gente, né, descuidar um pouco dessa, né? Pelo menos isso que acontece comigo organicamente, assim, é o que eu sinto o tempo todo, sabe? Quando me
né, me pedem uma cartilha, me pedem um tutorial. Então, assim, eu não quero em nenhum momento que aqui isso seja entendido como fórmulas para sobreviver e para ajudar as pessoas na quarentena, tá? Vamos construir isso junto, né? Então, acho que é uma coisa assim. Aí aqui a Dirce falando, tenho acompanhado individualmente a percepção do atleta e comissão. Isso é muito importante, assim, da gente. A gente não pode prometer nada, a gente não sabe quando isso vai acabar, tá? Existe uma expectativa de que isso no segundo semestre esteja ok, mas assim, gente, ninguém sabe. Então, assim, ficar mesmo no dia a dia, no momento, né? Estar ali disponível dentro dos nossos limites para acolher aquela necessidade, né? E respeitando, né, o processo de cada um, tá? E eu acho que essa é uma questão, assim, muito... Enfim, eu acho que não é assim só minha, né? Mas é uma forma como eu trabalho, não só em quarentena, eu acho que sempre, tá? É da gente realmente ver como que é para cada um, né, essa situação, tá? E eu tenho tido várias experiências diferentes, assim, tem alguns que estão se organizando bem, se regulando bem, conseguindo manter uma rotina, e tem outros que não, né? E aí, assim, e o que eu acho importante é a gente tomar cuidado, tá? Para não entrar num tem que fazer. A Dani falava disso ontem, né? E eu, enfim, concordo plenamente. Como que o mundo, a cultura do esporte, tá? E aí, claro que eu falo de uma realidade de alto rendimento, esporte olímpico, que acaba sendo, né, o meu chão, né, o que eu trabalho, tá? Da gente pular e dizer o que fazer, tá? Como que a gente vai dizer o que fazer se a gente não sabe? Entende? A gente não sabe, assim, a gente está construindo isso. Vamos lembrar da metáfora, estamos todos num barco, sem ninguém, as pessoas estão aprendendo a remar ainda, né? Ou aqui alguém já passou por uma, né, pandemia como essa. Não, ninguém passou, tá? Então, assim, vamos ver como que está sendo para aquele indivíduo. E só de validar isso, dar espaço para que ele se expresse, né? Sem, assim, ter que estar... super bem organizado com a sua gestão do tempo, eu treino nessa hora, eu faço isso, né? Eu como bem, às vezes não está sendo possível para ele naquele momento, tá? E aí todo esse histórico, o entendimento desse indivíduo, né? E que assim, que a maioria já está acompanhando, né? A gente já está ali junto com esse atleta, a gente já conhece ele verticalmente, a gente já entende o que é mais sensível e o que não é, se existe alguma condição pré-existente, se ele já tem, né, algum transtorno, algo do tipo, né? Eu tenho tido isso, assim, né, não nos atletas que eu acompanho, mas assim, até em paciente clínico, os que têm, né, algo mais ligado à ansiedade, ou mesmo transtorno obsessivo-compulsivo, tendem a ter uma piora do quadro. Então, assim, isso precisa ser, né, visto de forma individual, né? E aí, a partir do que aquele indivíduo suporta, a gente ir auxiliando, né, primeiro na expressão, né, em ele se permitir não tá bem, tá? Porque atleta é difícil para o atleta não tá bem, né? Isso está muitas vezes ligado a uma sensação de fracasso, de fraqueza, de não dou conta, não sou persistente. E aí vem coisas que eu tenho um ranço danado, que é essa positividade tóxica, sabe? E aí, assim, aquele vídeo do persistente, do que supera, do que, cara, peraí, né? O quanto isso acolhe aquela pessoa, né? E que nem a Rita falando aqui, não dá para manter uma rotina normal quando não vivemos uma situação normal. Então não tem nada de normal nisso, né? Tá tudo virado, a gente tá, peraí, opa, vamos ver o que tá acontecendo. Então não dá para exigir essa persistência, tá? E eu acho que só de se dar espaço, e a gente tem um papel muito importante nisso, né? Deixa aquela pessoa sentir o que é isso. E é difícil, né? Trava a garganta, ninguém tá feliz com isso, tá? Então acho que é uma coisa da gente se permitir, bom, peraí, vamos ver deixa essa expressão por si só, ela já é reparadora.
Ela já acolhe aquele indivíduo que muitas vezes está em sofrimento, mas está negando esse sofrimento, né? Porque tem que estar bem, tem que se manter treinando, porque tem que se manter fazendo visualização, porque tem que se manter... A minha experiência, assim, é tipo sufocante, sabe? Peraí, vamos ver o que aquela pessoa consegue. Se a pessoa está, né, realmente entendendo que a visualização naquela hora vai ajudá-la, né? Vamos, ok, ótimo, vamos ajudar a fazer isso. E eu já fiz mesmo áudios de visualização, né, práticas guiadas no vídeo, mas assim, isso não é uma fórmula que vai caber para todas, né? Então, é uma relação que precisa, que eu acho que assim, né? E hoje, enfim, eu estava com um grupo de estudos que para mim é super significativo e que eu sempre aprendo muito, e aí a gente falando do quanto, assim, às vezes a gente perde o foco da presença, tá? E presença não precisa estar fisicamente perto. Então, assim, acho que a presença naquele processo daquele indivíduo, né? Do que ele está conseguindo naquele momento, sem a gente ser autoritário, tá? E ouso dizer que às vezes, e até me incluo, às vezes a gente é meio assim, não, mas tu tem que fazer isso, mas tu tem que fazer aquilo, mas tu tem que fazer aquilo outro. Né? Peraí, vamos... isso vem depois. Isso não significa, eu não estou dizendo que isso não tenha que vir, tá? Mas isso vem depois, tá? Então, bom, às vezes eu vou dar uma paradinha aqui para eu conseguir ler os comentários, porque eu fico meio zureta, assim, porque a coisa vai rolando e eu tenho medo de perder coisas importantes, tá? Deixa eu ver. Aqui. Há uma extrema cobrança de estar bem o tempo todo, tá? E isso, imagina, se é uma coisa que eu já vejo na nossa sociedade, nas pessoas em geral, isso eu acho que é mais acentuado ainda entre os atletas, né? Então, assim, que tem que estar bem, que tem que se manter fisicamente condicionado, como se isso fosse possível, né, gente? Aí a Adri fala que os atletas ficam preocupados com o impacto da perda, o quanto estão perdendo e como vão voltar depois. Essa é uma questão muito central mesmo, tá? E eles ficam se debatendo com essa ruminação, né? Eu acho que essa é uma ruminação, assim, tipo, vou perder rendimento, não vou conseguir estar pronto, né? E isso fica torturando um pouco. Então, assim, o que eu tento fazer, tá? Quando isso acontece com os atletas que eu acompanho. A primeira coisa é essa ideia de coletivizar um pouco. O mundo todo está no mesmo barco, tá? Eu acho que a gente, enfim, nunca teve uma experiência tão dolorida e tão coletiva ao mesmo tempo, tá? Então, assim, tá todo mundo vivendo essa necessidade de isolamento, esse destreinamento de alguma forma, tá? E é uma questão que na minha visão, assim, ela tá muito, mas ela tá muito além do desempenho, tá? É uma questão de proteção à vida, tá? Então, eu acho que, assim, quando o atleta entra nesse looping, que é um looping, assim, de ficar ruminando, mas eu vou perder, sim, vai perder, tá? Eu acho que a gente precisa aceitar radicalmente isso. Vai perder, porque é verdade, né? Um atleta de judô que tem tatame, gente, treinando na varanda, um funcional, ele vai perder rendimento. Mas quem disse que isso não volta, né? Então, assim, a gente não sabe quando, nem de que jeito, mas absolutamente todos os atletas estão na mesma condição. Então, essa sensação, assim, né, até, né, dessa humanidade compartilhada, ela é importante, ela ajuda, ela repara de alguma forma, porque todos estão vivendo rigorosamente a mesma situação, né? E aí é aquela coisa, assim, aceitar que isso é importante para manter a segurança minha, das pessoas que eu amo, da sociedade como um todo, da humanidade, né? Porque falar isso nesse contexto não é um exagero, né? Eu ficar isolado é muito difícil, mas isso mantém minimamente a coisa, né, em tese contida, tá? É o que a gente está tentando fazer, né? E essa incerteza, né, que é uma coisa que mexe com todos nós, né? Não tem data para isso acabar, a verdade é essa, né?
a gente tem estimativas, especulações, e eu acho que essa dificuldade de lidar com a incerteza, isso está acontecendo muito, pelo menos no cenário olímpico, porque não tem um calendário definido, os jogos foram adiados e não tem um calendário definido, porque não tem muita condição de definir nada nesse momento, né? E isso faz com que os atletas fiquem se debatendo muito com essa questão, né? Então, assim, é incerto, é doloroso ser incerto, mas é o que tem, né? Então, assim, vamos acolher as pessoas, porque isso é muito doloroso, né? A gente tem esse papel de, sim, eu sei o quanto é difícil a gente não ter nada definido, né? Mas nesse momento, ruminar isso não me parece ajudar, né? E a gente não pode, né? E até foi uma coisa que nesse grupo que eu acabei de sair, agora eu tô super, né, influenciada por ele, o Marco até falou uma coisa bem importante, assim, tipo assim, cara, é delicado a gente até dizer para as pessoas que isso vai passar, né? Bom, a gente espera, né? Mas a gente não, né? Isso assim, a gente não pode nem garantir que isso vai passar, né? A gente espera que isso passe um dia, mas assim, né? Então é uma coisa difícil da gente afirmar, entende? Então assim, gostaria que passasse logo, né? Gostaria muito, né? Eu acho que é uma questão que está aí o tempo todo nos invadindo, mas que a gente tem que lidar sim com esse cenário incerto. Isso é especialmente difícil, né? Eu não acho nem que só para os atletas, eu acho que para todo mundo, tá? Todo mundo tem sido mobilizado por isso. A Aline perguntou como os atletas têm reagido ao adiamento das Olimpíadas. Depende, tá? Isso é vertical, isso é da individualidade de cada um. Alguns até sentiram um determinado alívio, porque o COI demorou muito para fazer esse anúncio, né? E aí se via assim, que as condições não estavam ideais para classificação, treinamento, etc. Então acho que no primeiro momento foi alívio, e agora é um momento de lidar com essa incerteza, né, de viver aqui, né, que nem a Marisa falou, né, perfeita palavra, Marisa, um luto, né, um luto desse momento, né, desses jogos, assim, cara, não vai acontecer, não nesse momento, e aí vai ter que sim se fazer uma espécie de reinício, tá? Talvez tenha que se voltar ao treinamento, né, de base, alguns, outros não, e eu acho que isso vai ainda se configurando, tá? A gente não tem muito como saber como é que é isso agora. E o alívio, realmente, ele apareceu, Marisa, porque estava sendo muito, muito angustiante para as pessoas que estão envolvidas na preparação olímpica, a certeza de que as condições de treinamento e de classificação não estavam adequadas. Não sei se é nesse sentido que tu trouxe, tá? Mas foi essa experiência que eu tive. Paula, aqui existe uma questão real para todos que merece ser avaliada. São muitas perguntas. Terá campeonato? Como será? Nosso salário será diminuído, será prejudicado, etc. É bem isso. São muitas incertezas, né? São muitas perguntas, são muitas e se. E, assim, nesse momento, não tem muito... Eu não vejo como algo muito produtivo ficar especulando essas respostas, tá? Porque aí a gente entra também nesse desespero, né? Então, assim, é um momento duro que a gente não sabe o que vai acontecer, ou seja, a gente espera que sim, né? Acho que todo mundo vai perder dinheiro, todo mundo vai perder performance, todo mundo vai perder alguma coisa, porque estamos vivendo uma situação né, calamitosa, né? Não dá para dourar a pílula, né? Estamos vivendo uma situação assim que beira um clima de guerra, né? E aí, enfim, é isso, né? Eu acho que olhar para isso com esse olhar assim de aceitação, de entendimento de toda a dor que isso traz, de todas as perdas que isso traz, e ajudar de alguma forma até, né, os atletas e os nossos clientes clínicos a processar esse luto, porque é de luto que a gente está falando, né? Então, e eu vejo que as pessoas estão sim sofrendo, né? Bom,
Ok, a Marisa era bem isso, né? Ter mais tempo de se preparar. Outros terão chance novamente, né? Eu acho que também tem isso, né? Porque se ganhou um tempo para alguns que ainda não conseguiram a vaga olímpica, tá? Mas é mais ou menos isso. Bom, trabalhar sem perspectiva é complicado demais para todos nós, né, Rafael? Para a vida, né? A gente tem o ser humano tem essa necessidade de prever, de planejar, de provisionar e esse momento em que eu acho que a humanidade fica suspensa, assim, eu sinto que é um grande stand-by, sabe? Ok, não temos nenhuma resposta e, bom, de que jeito a gente pode lidar com isso, né? De que jeito a gente pode nos adaptar, porque é um processo de adaptação, a gente vai buscando recursos, né? Hoje a gente está aqui conversando por meio de uma plataforma eletrônica, né? A gente está trocando sobre um tema, tem cursos acontecendo, né, online, as pessoas estão se formando, tem banca de defesa acontecendo do mesmo jeito, a gente está buscando formas de passar por isso da melhor forma possível, né? A Adriana está falando aqui, para alguns atletas o adiamento implica em uma série de questões. Tem uma atleta que tinha planos de encerrar carreira esse ano para ser mãe. Eu também tenho uma situação assim. Isso foi adiado e precisa ser trabalhado, tá? Sim, sem dúvida, né? E esse é o nosso papel, tá? Então, assim, vamos acolher essa nova, fazer o luto, né? Ajudar a pessoa a fazer o luto para que ela entre em contato com esse momento e que decisões vão partir daí, né? Então, ok, o que eu faço agora, né? Eu encaro mais um ano, não encaro, as questões são extremamente individuais e a gente precisa estar lá para apoiar, para ser esse ponto, né, de apoio, né? E tentar de alguma forma ajudar os atletas dentro dos nossos limites, né? Dentro do limite da nossa própria saúde mental, para que esses planos sejam pouco a pouco redirecionados. De novo, não vamos querer, né, em 3 semanas de Covid aí, bombando, pessoas morrendo, quarentena começando, porque é a sensação que eu tenho que isso ainda dura mais, querer que todos os planos estejam restabelecidos, as decisões tomadas e papum. Não, né? Vamos dar tempo para que os atletas e pessoas em geral processem tudo isso, né? Processem tudo que precisa ser processado, né? Bom, um outro assunto que... deixa eu ver, a Aline pediu aqui. Eu tô tentando mesmo, né, dar conta de todas as perguntas, mas eu também acho que eu não vou conseguir, né? Que bom que as perguntas estão pipocando e isso fica bem mais gostoso de fazer live assim. Se possível, você pode falar um pouco das diferenças de perspectiva do atleta de alto rendimento e da atividade física? Sim, foi uma boa deixa essa, tá? Porque, assim, a gente está falando aqui do atleta, como eu disse, né? Esse é mais o contexto que eu estou mesmo inserida, né? Só que a gente também tem a questão da saúde mental geral e do quanto o exercício... e mesmo assim, né, os atletas amadores que têm uma rotina de treinamento até bem, nada amadora, né, bem próxima do alto rendimento, triatletas, corredores, né, o quanto isso dá né, o quanto essa quarentena impacta também nessas pessoas, né, e que muitos, enfim, a gente tem, né, acompanha e ajuda de alguma forma, né, e aí, assim, eu acho que uma coisa que vem também me incomodando, e eu sempre falo, né, desse olhar, desse cuidado, da gente também não impor, tá, de alguma forma, essa questão da atividade física, tá? Porque, assim, gente, eu não sei como é que está sendo para todo mundo, mas achar um horário para fazer atividade física na minha rotina está sendo muito difícil, tá? Então, assim, primeiro, bom, vamos ver o que cabe dentro da rotina de cada pessoa, tá? Mas, assim, para as pessoas que já têm uma prática, né, naturalmente isso vai, né, mais facilmente entrar. Só que de um jeito completamente diferente, né? Eu imagino as pessoas que correm na rua, fica difícil fazer mesmo que façam, né, um treinamento assistido por profissionais. Eu tenho visto tanta gente tão boa orientando, né, as pessoas. Como que muda, né? E o quanto isso, né,
também é difícil, né, de se estabelecer do mesmo jeito. Então, eu acho que assim, é tentar buscar isso, né? A gente sabe da importância da atividade física, né, para o gerenciamento do estresse, né, para a própria manutenção da saúde mental, né, mas ela não pode se transformar numa pressão também, tá? Então, assim, bom, como que isso se encaixa numa rotina completamente diferente, que tem muitas outras atividades, tá? Para quem tem gente que está ainda trabalhando, tem gente que não está trabalhando tanto, mas assim, né? Requer um tempo de adaptação para que pouco a pouco se experimente atividades diferentes, né? Então assim, eu tentei lá um vídeo tal, eu tentei uma coisa mais funcional, eu tentei uma aula de yoga, eu tentei formas, e aí é importante que as pessoas pouco a pouco vão vendo assim, mas o que cabe, como é que eu me senti, né? Foi sofrido achar esse tempo, foi natural, né? E aí pouco a pouco isso vai entrando numa rotina, né? Isso vai se estabelecendo uma rotina em que a pessoa consiga, né, aderir, né, de certa forma, a uma prática mais corriqueira, tá? A Aline falando aqui, eu tenho visto uma certa competição nas redes sociais por quem treina mais em casa. Quem é mais produtivo, isso é bem complicado também. O que era para ser para bem-estar acaba prejudicando. Exatamente, isso que eu falei lá no início, tá? Isso não pode ser uma coisa que determina se eu estou sendo saudável ou não, entende? Se for assim, já não é saudável, tá? Já vai estar sendo violento de alguma forma, tá? Então assim, poxa, vamos lá. Coube na minha vida, coube na minha rotina, isso entrou de um jeito que me fez bem, e às vezes, gente, é 20 minutos, entende? Às vezes é uma prática de mindfulness, às vezes é um pouquinho do yoga, tá? São alguns abdominais, entende? Então assim, ok, tudo bem, a gente pode ser, né, compassivo e aceitar que tá tudo bem. Porque assim, pelo menos eu também vejo essa coisa da competição, da produtividade, a sensação que eu tenho é que as pessoas estavam numa velocidade, né, insana, tudo produzindo, fazendo, acontecendo, e aí, né, parou, puf, o mundo entrou em stand-by, e as pessoas não sabem parar, né? Então, assim, peraí, eu tenho que produzir, eu tenho que fazer, as instituições cobram, né? A pessoa está em home office, o chefe acha que tá, né? A mãe está em casa com 2 crianças, né? Trabalhando, cozinhando, lavando, passando, e o chefe ainda, né? Cobrando desempenho porque afinal está em casa, né? Então, assim, eu acho que E aí, poxa, como que a gente ainda vai ser tóxico de alguma forma, né, e entrar nessa competição de quem é que faz o melhor treino em casa, tá? Eu acho incrível treinos em casa, acho muito legal, tá? Mas assim, vamos entender que não precisa, isso não é obrigatório, né? Ninguém precisa fazer isso para ser saudável, tá? Enfim, de novo, a gente sabe que é importante, ninguém está dizendo que não é, mas não vamos, né, transformar isso numa coisa que atropele as pessoas, que não seja gentil, né? E eu acho a mesma coisa, assim, a quantidade de live, de cartilha, de tutorial para manter a saúde mental, evitar o comer emocional. Gente, enfim, cara, se comer um pouquinho emocionalmente, tudo bem, vamos engordar um pouquinho e tá tudo certo, né? Parece que, meu Deus, isso é uma coisa, sabe? Até isso, tu tem que te manter magra, produtivo, né? Isso, bom, né? Me parece meio over, assim. Pelo menos é essa experiência que eu tenho, sabe? Me sinto, assim, um pouco até agredida, assim, atropelada, tá? Não é atropelada, tipo assim, cara, peraí, nem me dei conta do que tá acontecendo ainda, eu já tenho que ser a pessoa mais produtiva do planeta em casa, né? Com criança, com homeschool, com tudo isso, tá? Mas voltando para a questão que alguém falou aqui, e eu acho que eu até estou me perdendo um pouco nas perguntas, tá? Então, assim, mas acho que alguém falou, assim, de como está sendo essa questão para os atletas e praticantes de atividade física, de manter, né, essa rotina. Então, de novo, o centro é o mesmo, né? Não tem como ser igual, tá? Não tem, o mundo mudou. A sensação que eu tenho é assim, cara, não existe mais o voltar ao normal. Eu acho que a gente vai para um outro, né, para um outro mundo depois dessa pandemia, tá?
e que eu espero, né, de verdade, que seja um mundo, né, melhor, com mais consciência, mais coletivismo, mais, né, mais união de alguma forma, tá? Menos, né, essa falta de consciência e só manter a produtividade, fazer acontecer, render, que é uma coisa que às vezes é meio exagerada na nossa sociedade, tá? É uma coisa geral isso, tá? Mas assim, aceitar que não vai ser a mesma coisa, mas fazer o que é possível fazer já é 100%, tá? Então, assim, é importante que os atletas e praticantes de atividade física, que sim, trabalham com isso, isso é veículo de trabalho, eles consigam, né, praticar o seu treino, o treino possível em casa, de uma forma que eles sintam que aquilo já é 100%, porque nessas condições não existe mais nada, né? Nada a ser feito, tá? Não existe mais nada a ser feito. Então, assim, é aquele treino ali, é tentar de uma forma, assim, né, do jeito que der, estabelecer uma rotina que seja agradável, que seja funcional, que tenha relaxamento, que tenha lazer e que tenha ali, né, o que dá para fazer para manter o condicionamento, não perder tanto a condição física, mas assim, sem atropelar esse contexto, sem atropelar esse momento. Marta, querida, que bom te ver. Já estou me sentindo com pertencimento ao te ouvir. Que bom, que bom. A Viviane fala aqui, tá cansativo esse excesso, parece que estar em casa é sinônimo de tempo livre. Exatamente. Daí vem a cobrança de incluir uma atividade nessa nova rotina. Tá demais. Não. Aí é todo mundo te manda milhões de cursos online, e-book liberado. Então, assim, isso aconteceu desde o início da quarentena, gente. Não sei se vocês lembram, mas desde o início eu já recebi zilhões de links com várias coisas para tu estudar, para tu, né, dicas para tu organizar a tua rotina, treino online, né? Então, assim, a sensação que eu tive é que eu não entendo, eu entender o que está acontecendo, eu já tenho que produzir, tá? Então, assim, imagina a gente e isso, né? Vamos transferir isso para a realidade do atleta, né? Que é cobrado o tempo todo em desempenhar, em estar bem, em se manter focado. E muitas vezes, gente, de verdade, nós mesmos alimentamos isso, tá? Nós mesmos criamos essa ideia, nós mesmos fazemos essa recomendação da fórmula mágica. Então, tu faz isso agora, tu mantém 8 horas de sono, e aí tu respira, e aí tu medita, e aí tu faz visualização. E aí, né? Então, assim, ok, eu não estou dizendo que essas coisas não são importantes. São, mas isso não é absolutamente para todo mundo, tá? Isso pode ser altamente invalidante se aquele indivíduo não tiver nem processado, nem lutado o que é, né? E ele já tem que estar girando, né? Girando numa rotina, numa estratégia, num dia a dia que ele não tem nem ideia, né? Não conseguiu nem absorver o que está acontecendo, tá? Então, assim, se a gente vive isso, imagina como é que isso chega para o atleta, tá? Vamos chegar num outro lugar que não é o lugar que deixamos entrar na quarentena, eu acredito muito nisso, tá? Não é romantizar a quarentena, mas eu acho que a quarentena não, o Covid, isso que está afetando o mundo, né? A gente não pode romantizar, pessoas estão morrendo, e isso é muito triste, tá? Eu sinto uma tristeza profunda todos os dias por a gente estar vivendo isso, mas de alguma forma, né, isso vai mudar o mundo, tá? Isso vai mudar a forma como as pessoas se relacionam, isso vai mudar essa consciência coletiva, e sei lá, eu acho que esse comportamento, assim, non-stop, sabe, que eu vejo ser muito, né, assim, muito sinônimo de sucesso, sabe? Tipo assim, parar é ruim, entende? Não fazer, tipo, contemplar, pausar é ruim, né? Eu acho que isso... E aí, ironicamente, a gente está sendo obrigado a parar, né? E talvez a gente mude a nossa relação com esse parar, com essa pausa. Eu acho que isso é da nossa sociedade, mas assim, uma das coisas que eu sempre, né, reflito, né, e até institucionalmente dentro do COB tento implementar, é um pouco de estratégias que permitam que os atletas parem, né, porque eles estão sempre, né, pensando no que deveria ser feito. Poxa, não fiz, deveria fazer, o que eu vou fazer agora, né, essa pressão. Então, assim,
né? Talvez isso também seja importante da gente ajudá-los a aceitar essa parada e ver o que vem dela, né? Vamos ver organicamente o que vem daí, né? Como é que é parar, né? E aí vão ter vários estágios, um momento muito ruim, outro momento pode ser bom, né? Pode trazer algum ensinamento, né? Pode trazer alguma informação que na correria não dava para ver, né? Então acho que é um momento que mobiliza e que muda assim as pessoas, né? Deixa eu ler aqui se tem mais alguma coisa. A questão do excesso, que eu acho que a gente já falou, realmente está sendo mais assim, né, pesado, porque as pessoas estão sendo muito cobradas, né? E é isso que a Renata falou, concordo. O que dá, o que é possível nessas novas circunstâncias. Assim, acho que a gente tem que fazer as pazes com o possível. Entende? É o que dá. Isso já é 100%, né, nessa situação. Né? Isso serve pra gente, tá? Que está ali atuando com as pessoas, que tem uma outra forma de atendimento, que é online, que é distanciado, que não vai dar para fazer tudo, mas é o possível, é aquele limite. Ficar bem com esse limite, né? E ficar bem com, às vezes, o não fazer, o não, né? O não dá, ou para mim não dá. Bom, a Dani falando que se programou para fazer vários nadas nesse final de semana porque estou precisando descansar. Nossa, também está sendo bem cansativo, né? Com filho de 3 anos é difícil fazer nada, né? Porque não deixa. Mas assim, eu tô me programando para ser super-herói, Aquaman, Hulk, isso me descansa também, né? E é isso que a Adri falou também. Não vai dar tempo de fazer tudo que sugeriram na quarentena, gente. Não dá, né? E a gente pode ficar tudo bem, né? Acho que a gente pode daqui a pouco a live vai terminar, né? Mas assim, a gente pode ficar bem com esse não fazer nada, tá? Eu acho que todo mundo já foi enxurrado de cartilhas, sugestões, né, ideias do que fazer. Arruma uma rotina, muda disso, faz isso, te alimenta nessa hora, define horário. Eu acho que assim, né, eu não tenho nem vontade de falar nada disso aqui, tá? Então, o que eu queria, de alguma forma, que a gente ficasse é assim, primeiro, para nós profissionais que estamos atuando, né, nesse suporte emocional com atletas, com pessoas em geral, assim, não é só os atletas, né, são os treinadores, a comissão técnica que está tentando absorver também isso e de alguma forma ajudar, né? Eu acho que assim, a gente primeiro, vamos acolher, vamos permitir que as pessoas se expressem, tá? Às vezes só uma coisa assim, tipo, gente, tá muito ruim, eu não estou aguentando, isso já é importante, entende? E se a gente não acolhe isso, a gente não dá o espaço para que as pessoas, né, permitam essa expressão, porque a gente tem uma série de outras recomendações para fazer, a gente também não entra, essas recomendações elas fecham, porque essa expressão é muito importante, né? Então, eu acho que essa é a questão mais importante, tá? Então, assim, a gente está aqui falando de saúde mental na quarentena e a minha principal ideia é não contribuir com dicas de como ficar saudável na quarentena, tá? Então, assim, o que parece meio irônico, mas é assim, talvez ok, vamos acolher que tá difícil mesmo, né? Que a gente não sabe o que vai acontecer, que a gente não sabe quando as datas vão se definir, quando o calendário vai se organizar, que a gente não tem essas respostas e que a única coisa que a gente pode fazer nesse momento é estar junto, né? Apoiar os colegas, apoiar as pessoas que a gente, né, atende, que a gente cuida, né? E às vezes assim, dizer para o atleta, dizer para as pessoas assim, cara, que tá tudo bem, não tá bem e que tá tudo bem, parar se isso for, né, a necessidade mais urgente. Então assim, vamos tentar ajudá-los a ouvir um pouco isso, tá? Aí a Rê fala assim, como ajudar o atleta de alto rendimento a parar? Será possível? É difícil, né? Mas eu acho que a quarentena talvez ajude mais do que a gente, né? E aí a gente só vai estar ali para dar a mão para eles e, bom, vamos ver como é que é parar junto, tá?
E aí aquela coisa, quem não quer parar se debate, né, em algum momento. Então acho que a gente tem que estar dentro dos nossos limites, e assim, repito isso 1000 vezes, mas dentro dos nossos limites, né, do quanto a gente consegue ajudar, do quanto a gente está bem com isso tudo, e aí então a gente ajuda a gente poder dar uma né, estender a mão para esse atleta que não está conseguindo parar. O pessoal já até fez um e-book aqui. Rafa, olha a contradição. Pois vamos gerenciar isso, gente. Vamos trabalhar nisso. O plano é não fazer nada, tá? A gente não precisa produzir um conteúdo sobre isso. Vamos só não fazer nada. Propõe uma live que nada seja dito. Tipo, enfim, né? É quase a minha live aqui, né? Mas assim, eu tô falando da beça. Bom, enfim, gente, alguém tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver se eu tô perdendo uma... A Aline falou que primeiro uma live com as 50 dicas, depois uma segunda com a parte prática. Isso é de não fazer nada, né? A live do silêncio, vamos ver. Nem exigir demais dos outros. A Aline lembra de salvar a live, isso vai ser um desafio, tá? Então, assim, se eu não conseguir, gente, me perdoem, porque eu sou falível, tá? Eu nunca fiz isso, mas eu vou me esforçar, né? A Dirce Lara Psico falou que a situação atual me permitiu entrar em contato com vocês, então que bom, fica com a gente, né? A gente poder estar junto, gente, é incrível, sabe? Mesmo que a gente não esteja fisicamente junto, tá? Estar presente não significa, né, tá perto, né? Eu acho que essa é uma atitude, é uma disposição, né? E de verdade, vamos tentar se conectar, né, nesse momento que está tão difícil. Tão difícil de gerenciar todo esse sofrimento, toda essa dor, toda essa mudança aí do mundo. Que saudade de vocês também. Alguém tem um tutorial de como salvar uma live? Deve ter alguma live rolando sobre como salvar a live, né? Como se incluir digitalmente. Acho que eu tô precisando me atualizar nas lives, gente. Você consegue, você é capaz. Boa. É bem coach essa. Ai, gente, bom, eu vou... que bom, né? Estou vendo que as pessoas gostaram, eu fico, né, feliz de ter essa oportunidade, né, de estar perto um pouquinho das pessoas, de pessoas tão queridas, muitas que eu conheço, outras que eu não conheço, mas assim, que a gente possa realmente criar uma rede, né? Uma rede de acolhimento, de empatia, para que de alguma forma possamos todos sair melhor disso tudo. Sei lá se a gente tem que sair melhor também, eu achei isso meio, né, positivo, assim. Sei lá, sair diferente, pode ser. Certo, queridos? Bom vê-los e fiquem ligados, a gente tem uma programação incrível aí das lives na semana que vem. Tenho certeza que é um momento que a gente pode aproveitar para, né, se conectar e de quebra, talvez, quem sabe, aprender um pouquinho, tá bom? Rio da minha autocrítica, isso aí, né, o tempo todo. Beijos. Ok, como é que eu salvo mesmo o tutorial? Não, eu vou tentar, eu vou conseguir, gente. Torçam por mim. Beijo. Que delícia. Eu não consigo parar de ver os comentários. Né? Gostei disso. Vou começar a fazer mais.